Salmo 127. Eu quero ler com você, amado, o verso 1, e eu diria a primeira parte do verso 1. Não é nem o versículo inteiro. Porque daquilo que nós temos a compartilhar, até esse ponto e vírgula, eu penso que é o que Deus quer falar. Você encontrou o Salmo 127? Verso 1 diz assim: se o Senhor, Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que palavra poderosa para mim e para você essa noite. Se o Senhor, Ele não edificar, Ele não fizer parte dessa construção, desse edifício que cresce para cima, em vão será todo o teu trabalho. É sobre essa palavra bendita que eu quero falar com você essa noite, dentro daquilo que Deus revelou na sua bondade e na sua misericórdia. Vamos orar? Amado e perfeito Senhor das nossas vidas, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Eu sei que é plano teu que esse homem se assentasse exatamente onde ele se assentou, essa mulher viesse de onde ela veio, sem fazer com que nenhum impedimento pudesse detê-la. Ela estava decidida: eu vou para a casa do meu Deus. E ela está aqui essa noite. Muito obrigado por aqueles que estão pela internet, Rei da Glória. Obrigado pelas nossas crianças que estão na Mirim. Que o Senhor venha com um manto de glória, com uma revelação divina, e toma o nosso ser. Eu me desfiz de mim mesmo, eu retirei aquilo que ocupava o lugar da tua glória na minha vida, e o Senhor tem me enchido. O Senhor tem sido generoso com cada um de nós. Aumenta a porção essa noite, é o que eu te peço, e que nós sejamos muito abençoados por ti, Espírito Santo. Sem ti nós nada podemos fazer, mas se o Senhor está em nós, a tua presença traz poder. Nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todo que crê diga amém. Eu vou pedir um instante da tua atenção, querida e amada igreja, para alguns instantes, para alguns minutos que nós vamos ter na companhia do Espírito Santo. O Salmo 127, o verso 1 é uma afirmação de Salomão. O Salmo 127 é o que? Diga afirmação. E por que você, pastor, está dando ênfase desta forma? Porque a afirmação é algo que a pessoa tem certeza. E eu diria mais, é algo que Salomão, ele deve ter vivido, dentro da sabedoria que Deus deu a ele, e dentro de toda a experiência que ele teve, olhando erros e acertos, porque ele era um homem como eu e como você, e mesmo tendo toda a sabedoria, nós conhecemos a história dele, e a Bíblia diz que mesmo com o conhecimento de Deus, ele fez escolhas que ele não deveria fazer. E ele, cheio do Espírito de Deus, eu penso que registrou aqui uma verdade para que eu e você pudéssemos estar ouvindo essa noite. Que qualquer plano, que qualquer projeto, que qualquer coisa, querido, que você estiver estabelecendo na sua própria vida, nesse tempo em que você está aqui, sem ter a presença de Deus, a Bíblia diz que por mais trabalho que você esteja tendo, tudo será em vão. E eu penso que nenhum de nós, do menor ao maior, com muita instrução ou com pouca instrução, nenhum de nós trabalhamos para que a coisa se perca. Nenhum de nós edifica algo para depois ver cair. Então essa palavra é uma palavra que deve ser um princípio na minha vida, porque aquilo que eu edificar no meu Senhor,
eu penso que vai se tornar uma obra inabalável. Amém, querido? Você foi chamado para um projeto de Deus. Você foi chamado e Ele confiou a você coisas, planos, sonhos. E eu penso que cada um desses planos e sonhos que Deus confiou a nós, não são planos e nem sonhos que virão abaixo. Pelo contrário, cada tijolo será colocado. E quando eu olhar para trás, a obra estará pronta. É assim que acontece na nossa vida. Obras que serão edificadas num firme fundamento. Porque se Ele não estiver presente, tudo será em vão. É uma afirmação de Salomão. Ele está dizendo, qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer coisa que você fizer na tua vida, se ele não for o edificador, vão trabalhar em vão. Da afirmação eu faço uma interrogação. Será, querido, que no teu plano, no teu sonho, na tua maneira de viver, nisso tudo que você está vivendo nesse exato momento, o Senhor é o edificador do projeto? Não precisa responder, mas eu faço uma pergunta ao teu coração. Será que nisso tudo que você está vivendo, essa realidade, onde você mora, o que você faz, o que você tem de plano, a sua própria vida, será que é Ele quem é de fato o edificador? Interessante que quando eu perguntei a Ele a palavra edificação, o que significa? Eu pensei logo em alicerce, né? Uma coisa que dá base, dá sustentação, e não deixa de ser. Mas é interessante que a revelação da tradução da palavra é maior. Edificação vem da mesma palavra edifício. Na verdade, o edifício vem da edificação. Uma obra que cresce para o alto. A palavra edificação significa uma obra que está crescendo para cima. E quando ele falou dessa forma, ficou mais clara a palavra. Ela deixou de ser o alicerce que na minha limitação eu estava pensando. Um alicerce que sustenta uma casa, que vem o vento e por ter um firme alicerce, ela não cai. Isso é uma verdade. Toda obra tem que ter um firme alicerce. Mas quando ele falou de uma obra que cresce para cima, querido, eu pensei num projeto que tem nome. Aliás, diz seu nome. Esse projeto aí. Quando ele falou, eu tenho um projeto de edificar. Eu tenho um projeto de uma coisa que vai crescer para cima e vai terminar no céu. Eu falei, mas ele está falando de mim. Porque eu não sei você, querido, mas eu tenho certeza. Esse projeto chamado Ricardo vai terminar no céu. Eu não sei em que momento começou, mas eu sei que no plano dele, penso que antes da fundação do mundo, ele tinha que eu nascesse, que eu crescesse e crescesse numa estatura perfeita até ir pro céu. Isso é edificação. Querido, você está crescendo e vai morar no céu. Ah, querido, você está crescendo para o alto. Diga para o teu irmão, você está crescendo para o alto. O teu destino é o céu. Aleluia! E nenhum projeto, diz seu nome de novo, Ricardo, com esse nome, vai prosperar sem o edificador. Nenhum projeto, querido, tão especial quanto esse projeto chamado Ricardo. Ai, diz de novo, querido, esse projeto especial chamado Ricardo. Você que está em casa também repete, viu, querido? Isso, essa câmera aí. Estou aí com você em casa também. Esse projeto é muito especial para que possa, querido, tentar caminhar sozinho.
tem que haver o edificador. E por que ele quer participar, pastor? Para ele mostrar que ele é Senhor de tudo? Não, querido, ele não precisa disso, embora ele seja realmente Senhor de tudo. Para ele mostrar que ele é provedor, que nada vai faltar? Não, querido, ele também não precisa disso. Embora, quando ele está no barco, nada falta. Ele é provedor de fato. Que ele é sábio, que ele tem a instrução do que fazer, da onde construir, onde deve ser fincada a rocha. Tudo isso é verdade também, querido, mas não é para provar que ele é sábio, embora ele seja muito sábio. Eu gosto quando a Bíblia diz que a sabedoria foi pedir conselho para ele. Isso assusta, né, querido? Que coisa grandiosa é o meu Deus. A sabedoria foi lá pedir conselho. Teu Deus é tremendo. Então por que ele quer ser o edificador? Se ele não quer provar que é sábio, se ele não quer provar que é provedor, poderoso. O propósito dele é participar da tua vida. O quê? Só isso? É, querido, ele quer relacionamento. O plano de Deus em edificar, querido, é que ele quer participar da tua vida. Ai, mas você não tem uma revelação assim? Não, querido, é essa simples e verdadeira. Um Deus que quer fazer parte da nossa vida. Mas eu estou falando do começo, do meio e do fim. Não estou falando de obras, querido, que quando a coisa aperta nós corremos para Ele, dizendo: ai Deus, a laje vai cair. Ai Senhor, terminou a provisão do acabamento, é a fase mais difícil, o Senhor não entra com recurso. Isso é ser injusto. Você está falando de uma casa ou está falando da minha vida? Estou falando de uma casa que é a sua vida. Porque a sua vida é templo dele. Para você entender o sobrenatural, eu te levo para o natural. Ele quer ser o arquiteto dessa obra. Como um pai que ama o filho, ele quer participar dos primeiros dias de vida. Ele quer estar com você. Porque se ele estiver, essa coisa vai crescer. Porque se ele estiver, no que você está falando? Estou falando da tua vida, estou falando dos teus negócios, estou falando do teu ministério, estou falando, querido, de tudo que envolve você. Se é importante para você, é importante para ele. Desde aquilo que é importante para ele, se torna importante para nós. Ele não é ladrão. Porque o ladrão vem, arromba, bate na porta, se não abrir, pula até pela janela e vem matar, roubar e destruir. Esse Deus, ele não entra sem ser convidado. Ele está esperando você convidar ele para fazer parte desse projeto aí. Que projeto? De mudança do lar, de transformação de uma pessoa. Ah, você está projetando isso? Estou, pastor, estou orando, buscando. Então é um projeto bom. Mas sem ele você não vai poder fazer nada. Ah, eu tenho tanto sonho. Você deve sonhar, ser um sonhador. Mas sonhe, querido, sonhos onde o edificador esteja presente. No início, no meio e no fim. Porque ainda que você pense em algo que você está dizendo, mas eu vou trabalhar, pastor, eu sou uma pessoa de trabalho, o que eu quero fazer. Sem ele, se for uma coisa, querido, onde ele não falou para você estar, em vão será o trabalho daqueles que edificam. Mas como é que eu vou estar no centro da vontade dele? Falando com ele, perguntando para ele.
Ai, pastor, fiz a coisa toda certinha, abri a porta, ornamentei, tá bonito? Bonito tá. Mas aí de estar bonito e de ter um sim dele, há uma distância. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Sem ele, todo o trabalho será em vão. E para ele se tornar então de fato o edificador na minha vida, o que eu vou precisar? Duas coisas: relacionamento e confiança. Diga relacionamento, intimidade, porque o relacionamento, querido, tem tudo a ver com intimidade. E segundo, você vai precisar confiar. Diga confiança. Eu vou te provar biblicamente que enquanto essa coisa está crescendo para o alto. Aliás, querido, você está crescendo para o alto, viu? Em nome de Jesus, o teu final é o céu. Diga para o teu irmão, cheio de alegria, nosso final é o céu, viu? Aleluia. Aleluia. Há textos bíblicos que Paulo faz menção de nós, e ele diz assim: nós somos edifício do Deus vivo. O que ele pensou? Numa obra que Deus está fazendo e está crescendo para o alto. Meu destino é o céu. Amém, querido? Diga de novo para o teu irmão, você está crescendo para o alto, viu, querido? Você está... Pastor, você está falando que eu vou ficar mais alto? Não, querido, nem eu, nem você. O tamanho vai continuar o mesmo. Mas nós vamos para o céu. Uma obra dentro de nós que não tem fim, amado. Uma coisa dentro de você que está crescendo para honra, para glória, para ser manifesta, querido, em tudo e qualquer lugar. As pessoas vão ver que obra poderosa Deus está fazendo nesse homem. Que obra poderosa Deus está fazendo nessa mulher. Ai, mas querido, estou falando de você e de você, amada. Que obra poderosa Deus está fazendo nesse homem. Que obra poderosa Deus está fazendo nessa mulher. Duas coisas nós vamos precisar. A primeira se chama... É isso aí, relacionamento. A segunda se chama... Abra no Salmo 32, volta um pouquinho. Para que de fato ele possa edificar esse projeto maravilhoso que tem um nome. Qual é o nome mesmo, querido? Ricardo. Esse projeto lindo aí, que está crescendo para o alto, para que Deus possa ser verdadeiramente, através do Espírito Santo, o edificador. É importante que você saiba o que está escrito no Salmo 32, no verso de número 8. Você encontrou 32:8? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ele vai instruir e vai ensinar. De que forma? Ele vai te guiar com os olhos. O quê? Ele vai te guiar com os olhos. Amém, querido? A instrução de Deus, o ensinamento dele para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que têm relacionamento com ele, muitas vezes não será através de uma palavra, embora a palavra revelada, ela seja bênção na nossa vida. Palavras como essa que estão edificando a nossa vida essa noite, que está edificando você que está em casa, tudo isso é maravilhoso, mas aquele que anda com Deus, chegará momentos, querido, que ele vai falar com você, como um pai fala com o seu filho, apenas olhando. Não haverão revelações proféticas duras para que você possa deixar o erro, mas ele vai simplesmente olhar, como um pai olha para o seu filho, e se ele olhar, você vai saber que ele não gostou. Ai, pai, fala o que eu devo fazer. Ele já olhou para você, querido. E íntimo dele como você é, você vai saber.
ele não gostou. Eu disse que aquilo que você recebeu te trouxe até aqui, para viver o que ele tem para nós. Você vai precisar entender um pouquinho mais do que é esse Deus. Um pai que fala com seus filhos no olhar. Eu penso daqui, querido, quantos não viveram numa família que conheciam seus pais pelo olhar? Quantos, ainda hoje eu converso, filhos que dizem: pastor, eu sabia o que ele queria quando ele me olhava. Quando ele chegava em casa e olhava, eu já sabia, a coisa não estava boa. Eu contei para a igreja de manhã, talvez a minha mãe que está aqui nem saiba, que eu lembro dela uma certa ocasião. Nós tínhamos uma brincadeira, eu com meu irmão, nós pegávamos bolinha de tênis. Hoje eu sei que é bolinha de tênis, mas na época eu nem sabia que era bolinha de tênis. E a gente ficava brincando de balãozinho no portão. Nós usávamos o portão da casa como gol. E eu ia na rua, ficava batendo a bolinha e chutava. E o meu irmão tentava defender. Aí depois trocava. Ele ia bater balãozinho e eu ia no gol. Uma certa feita, eu fui chutar a bolinha e a bolinha foi direto na vidraça. E quebrou o vidro. Minha mãe trabalhava fora e ela chegou tarde. E eu torcendo para ela não ver. Primeira coisa que ela viu. Eu fui dormir meio com medo. Falei, ai, vai sobrar para mim. Mas naquela noite a coisa passou. De manhã cedinho, ela foi lá me acordar. E ela fez assim: acorda. Eu me sonolento. Ela falou, foi você que quebrou lá a vidraça? Mas não deu nem tempo de falar que foi. Ela pegou a minha orelha e: você não faz mais isso. E na hora que eu olhei assim, que ele matava um olhar assim, aí eu nunca mais esqueci aquele olhar. Ela estava brava, sem dizer, minha orelha que doeu. O que marcou? Marcou o olhar. Quanto tempo faz isso? Mais de 30 anos. O olhar do pai a gente não esquece. A gente sabe o que ele quer dizer. Às vezes ele passa, ele olha, ele não fala nada, mas não vai falar nenhum elogio, não. Mas ele vai olhar e vai. Gostei. O olhar de Deus para nós, querido, nós sentimos isso no nosso espírito. Isso não é coisa da cabeça do pastor não, viu, querido? É Bíblia. Vai ter momento que com o olhar ele vai te guiar. Ai, mas eu pensei que Jesus era só um cordeirinho. É? Então fica lá no templo na hora que ele entrou, que tinha aquelas bancas lá de jogos. Eu não penso que Jesus chegou ali todo cordeiro. Chegou um leão, querido. O que vocês estão fazendo? Da casa do meu pai? Ele fez um barraco lá. Você está me entendendo, né, querido? Não vai sair aí na rua também falando, o pastor falou que Jesus faz barraco. Ele desfez o barraco, isso sim. Chutou tudo quanto é coisa lá. Ali ele estava cordeirinho. Eu penso em Jesus num semblante sereno, mas firme. É assim que eu penso em Jesus, homem. Embora tenha várias imagens aí que o pessoal diz, estudos dizendo como era um homem daquela região, eu penso em Jesus sereno e firme, compenetrado, sabendo para que veio. Zangado? Não, sereno, é diferente. Certo daquilo que veio fazer. Inconstante? Não, constante. No olhar dele você poderia ver ternura, amor e firmeza.
ao mesmo tempo, força. Por isso ele é ungido de Deus, com unção de cordeiro e unção de leão. Como é que eu vou entender o que Deus tem para mim? Numa revelação? Querido, tem um monte de crente por aí que vai atrás de revelação. Agora diminuiu um pouco, mas eu vivi numa época, querido, que o mais o povo ia fazer é atrás de revelação. E a época então da bola de fogo? Não sei se você viveu essa época. Ia nos montes para ver foguinho. Você é dessa época, querido? Você é? Levanta a mão, não me deixa só. Pastor, você subiu muitas vezes no monte? Muitas vezes. E você ia atrás de fogo? Ia. E quantas vezes você viu? Nenhuma. Eu ficava decepcionado. Que eu voltava, as pessoas sempre voltavam falando, ai, vi fogo. Eu falei, querido. E como que foi? Aí eu estava orando assim, Ricardo, e de repente começou um foguinho do meu lado, abriu o olho, estava lá uma labareda. Eu falei, será que alguém foi lá, acendeu um fósforo assim, a pessoa vê? Não, mas eles falaram, não, é fogo. Aí você perguntava para o outro, e aí, você viu? Era assim, querido, que nós fazíamos. E Deus entende toda a nossa fase, viu, querido? Ele é lindo, Ele nos ama. Eu penso que essa fase foi minha fase de criança com Deus. E eu falava para ele, para os irmãos, e aí, você viu? Ele falou, ai, eu vi um fogo grande, veio do céu, parecia um cometa, veio bem do meu lado, e eu falei, não vi nada. Eu ficava triste, querido, porque eu nunca vi bola de fogo. Mas dizer que fez falta, não fez. Porque Ele falou comigo de tantas outras formas. Ele já falou comigo, querido. Só você aqui já me ouviu falar, ó, libela, peixe, tucano. A relação é grande. Mas bola de fogo? Querido, não vi. Mas Ele fala. E agora nós estamos entrando, querido, numa fase com Ele, que Ele está dizendo, não fica esperando grandes palavras, grandes revelações, embora eu possa fazer. Mas eu quero que você me conheça no olhar. Você está mais íntimo. Ele me disse. Para mim continuar edificando a sua vida, eu vou só olhar. E você vai entender o que eu quero para você. Pastor, você está falando de você? Estou falando de nós. Porque quando Ele fala de mim, Ele fala dessa igreja. Ele fala de você que está aqui, você que está em casa. Ele vai, querido, te guiar com o olhar. E você vai saber o que fazer em nome de Jesus. Oh, Deus lindo. Não precisa, querido, ficar correndo atrás de revelação. Tem alguém revelando, corre lá. Tem alguém jogando paletó, deixa eu ir lá debaixo dele. Não precisa, amado. Não precisa. Mas se não tiver nenhuma palavra, tem o olhar dele. E o olhar dele, querido, não confunde. Você sabe no teu íntimo se agradou ele ou se desagradou. Então não espera a palavra para deixar o erro. Abandona. Porque se a palavra se a parede estiver torta, o plumo está na mão dele. O que é plumo? Instrumento de verificar a construção vertical, parede, se ela está reta. Lá em Amós, a terceira revelação dele, ele viu Deus com um plumo na mão. E ele disse para Israel, vocês foram edificados sobre uma rocha, mas teve um momento que a parede começou a crescer e vocês acharam que estavam independentes dele. E vocês começaram a dizer que não precisava mais dele. A palavra de Amós para Israel. Lê lá depois o livro de Amós. Vocês começaram a fazer coisas sem ele. Ele participou no começo
Mas no meio vocês não quiseram mais. E aí a coisa começou a ficar torta. Se a gente pensar em vidas, será que você conhece alguém que começou bem e que hoje está levando uma vida torta? Estou falando de alguém que começou bem, que o alicerce, até Jesus estava ali, mas que depois de um certo tempo, a coisa ficou torta. Sabe o que Deus disse para Israel? Essa coisa torta não vai prosperar, e eu vou derrubar. E a parede torta teve que ser derrubada, porque a coisa torta, Deus não está. Amém, amado? Diga para o teu irmão, em coisa torta, Deus não está. Amém, querido? Na coisa torta ele não estava. Ah, mas isso aqui vai fazer com que cresça rápido, isso aqui vai fazer com que entre recurso, isso aqui vai possibilitar o quê? Cair daqui a pouco? Eu disse que você vai precisar de duas coisas para que ele possa ser o edificador. Primeiro, segundo, por que confiança? Vai em Mateus no capítulo 7. Mateus 7. Edifica a nossa vida, Pai. Edifica as obras que o Senhor confiou em cada um de nós. Edifica nossos sonhos, nossos planos, nossa família, esta igreja, nosso trabalho. Tudo que o Senhor confiou na nossa mão, eu te peço. Edifica, Deus. Você encontrou Mateus capítulo 7? O verso de número 24. Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, eu penso que é você, viu, querido? É semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo, em outras palavras, que me convidou desde o início, eu estou orientando, ele está ouvindo, está fazendo, e a coisa está ficando linda. Mas isso não garante, querido, que a chuva não desça. Verso 25. Desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa. Até aqui. O que aconteceu com essa casa que está sendo edificada por Deus? Veio chuva. Não estou falando de chuva de bênção, não. Estou falando de uma chuva, querido, que é contrária. Que forma rios para querer inundar. Veio sobre essa casa ventos fortes. Não estou falando de vento pequeno, não. Estou falando de vento que vem para abalar. E combateram contra esta casa. Aliás, essa casa tem nome. Esta casa que está sendo edificada por Deus e crescendo para o alto, querido, é possível que em algum momento dessa construção haja tempestade. Pastor, e quanto tempo vai durar? Querido, não dá para dizer quanto tempo vai durar a chuva, quanto tempo vai correr os rios, quanto tempo vai soprar esse vento, quanto tempo vai haver combate contra ela. Não dá para dizer, querido, porque a história de cada casa é única. É por isso que você vai precisar confiar. Porque confiar quando Ele está junto, fazendo um alicerce e tudo vai bem. Quando Ele está provendo, é maravilhoso. Mas quando o vento está batendo, quando parece que tudo vai cair, quando é forte o vento contrário, onde vem a adversidade, querido, combatendo contra você, aí você vai ter que confiar, para dizer, o que o meu Jesus edificou não cai. Quem foi que edificou? Não cai. Quem foi que edificou?
não cai. Diga para o teu irmão, não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Pastor, mas é possível. Estou falando de uma casa de Deus, edificada pelo Senhor. É possível que em algum momento sopre vento? É possível. É possível que haja um combate, até mesmo de dentro da própria família. Uma coisa forte, o pastor se levantou. É provável. Mas essa casa não caiu. E por quê? Porque estava edificada sobre uma rocha. E essa rocha também tem nome: Jesus Cristo, o ungido de Deus. É sobre ela, sobre essa rocha. É esse edificador que eu convidei para a minha vida. E que eu já decidi, pastor. Ele vai fazer parte de tudo que eu sonhar. Eu quero convidá-lo para tudo que eu for fazer. Enquanto eu viver, eu não quero deixar ele fora de nada. Porque eu aprendi. Qualquer coisa que eu edificar por mim mesmo, num determinado momento, vai ruir. Vai cair. A escolha está com você. Duas coisas você vai precisar para edificar essa coisa, esse sonho, esse plano, essa vida. Diga: relacionamento, intimidade, e confiança. Em que estágio da obra? Começo, meio e fim. Se você me perguntar qual fase é importante, eu digo que todas. Mas para você, eu tenho uma palavra de Eclesiastes capítulo 7. Você, obra que está crescendo para o alto, é importante que você entenda o que a palavra de Deus tem a dizer. O início da viagem é importante. Vamos pegar uma viagem de avião. Importante. Subir, emocionante. E a viagem? Ainda que tenha turbulências, é importante voar bem. Mas descer fará a diferença entre a vida e a morte. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. O que está escrito aí? Diga melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que é melhor, querido? Diga o fim. E no meu caso, nessa obra que tem nome, diz seu nome? Ricardo. Querido, eu não tenho dúvida, o melhor é o fim. Nessa obra que Deus está edificando, esse plano lindo que Ele está fazendo, vai fazer toda a diferença. O final. O começo foi importante, maravilhoso. Tem alguns que dizem assim, eu quero voltar naquele primeiro amor. Eu tenho dito, eu quero aumentar esse amor, voltar não quero não. Embora eu te entenda. Porque quando você está frio, né? Quando você não está passando um momento bom, você fala, eu queria voltar naquele primeiro amor, até te entendo. Mas isso, querido, não tira lágrimas de Deus, não. Porque você deveria ter aumentado aquele primeiro amor por um amor maior. Se você me perguntar, o quanto você amava Jerusa quando casou? Amava. Olha a declaração para ela, querido, olha, coisa linda.
Quando você amava muito. E hoje? Mas muito mais. Não é assim na tua relação? Não é assim? Quando você amava a tua esposa? Amava. Teu marido? E hoje? Hoje é muito mais. Por quê? Porque o relacionamento, a intimidade, aumenta o amor. Isso é verdade, igreja? E com Deus? Com Deus é diferente, né? Aquele primeiro amor é tudo. Não, não é diferente. O amor aumentou. E no final, vou estar prostrado no pé dele, dizendo: vem, vem, vem. Como a noiva que almeja o noivo. O final dessa obra que tem nome, Ricardo, a palavra de Deus diz que o final vai ser melhor. Quanto você tem de Deus hoje? Eu estou muito feliz. E amanhã? Eu penso que eu vou ter mais. E depois da manhã? A Bíblia diz que eu vou estar melhor ainda. Sabe aquele processo de ir tirando coisas da nossa vida? E às vezes Ele vai falar para tirar no olhar. Mas você entende? Eu entendo. Você não precisa de uma revelação do foguinho lá que... Eu não estaria aqui, querido, porque eu nunca vi esse tal do foguinho. Dente de ouro. Teve uma época que as pessoas pareciam com dente de ouro. É verdade, pituração onde de fato havia um manto sobre nossa nação e as pessoas... Eu cheguei a ver, querido, dente de ouro. Mas e o seu? Não. Ele não precisou me dar dente de ouro. Eu me rendi sem dente de ouro, sem foguinho. Eu sei que Ele é tudo. E hoje Ele está te chamando, Filadélfia, para você entender Ele no olhar.